Retornemos aos argumentos. Inicialmente, recordemos alguns conceitos. Argumento é todo o conjunto de proposições no qual uma delas, chamada conclusão, é obtida com base nas outras proposições, chamadas premissas. A lógica se interessa em analisar se a conclusão está suficientemente apoiada nas premissas, ou seja, em analisar se, a partir das premissas dadas, a conclusão está correta ou não. Caso esteja correta, dizemos que o argumento é válido. Caso a conclusão não esteja suficientemente apoiada nas premissas, dizemos que o argumento é não válido. Em outras palavras, podemos dizer que, em um argumento válido, sendo verdadeiras as premissas, a conclusão é obrigatoriamente verdadeira. Mostraremos a seguir alguns detalhes de argumentos e, depois disso, passaremos à resolução de problemas utilizando esses conhecimentos. Suponhamos as seguintes proposições. P. A Terra gira em torno do Sol. Q. A Terra se move. A partir dessas proposições, poderemos formar as seguintes proposições. Não P. A Terra não gira em torno do Sol. Não Q. A Terra não se move. P condicional Q. Se a Terra gira em torno do Sol, então a Terra se move. Imaginemos agora um conjunto dessas proposições de tal forma que uma delas seja consequência das afirmativas contidas nas outras. Em outras palavras, vamos formar argumentos a partir dessas proposições. Imaginemos, por exemplo, que tenhamos escolhidos para premissas duas proposições, a condicional P condicional Q, se a Terra gira em torno do Sol, então a Terra se move, e o seu antecedente P, a Terra gira em torno do Sol. E, para a conclusão, o consequente da condicional Q, a Terra se move. Constatamos que o argumento assim formado é válido. Sabemos que, se as duas premissas forem verdadeiras, a conclusão obrigatoriamente será verdadeira. Imaginemos outro exemplo. Agora, as premissas escolhidas foram a condicional P condicional Q, se a Terra gira em torno do Sol, então a Terra se move, e o seu consequente Q, a Terra se move. E, para a conclusão, escolhemos o antecedente da condicional P, a Terra gira em torno do Sol. No caso, o argumento não é válido, pois as duas premissas, mesmo sendo verdadeiras, não garantem a veracidade da conclusão. A Terra poderia se mover, por exemplo, em torno de Saturno. Para nossos estudos, é conveniente listarmos todas as premissas e, ao final, a conclusão, uma embaixo da outra. Assim, o argumento válido formado pelas duas premissas, a condicional, se a Terra gira em torno do Sol, então a Terra se move, e o antecedente da condicional, a Terra gira em torno do Sol, e que tenha para conclusão o consequente da condicional, a Terra se move, ficaria mais visível se apresentado como a seguir. P1, P condicional Q. Se a Terra gira em torno do Sol, então a Terra se move. B2, P. A Terra gira em torno do Sol. C. Q. A Terra se move. Já o argumento inválido formado pelas premissas, se a Terra gira em torno do Sol, então a Terra se move, e o consequente da condicional, a Terra se move, e pela conclusão, a Terra gira em torno do Sol, ficaria mais visível como a seguir. P1, P condicional Q. Se a Terra gira em torno do Sol, então a Terra se move. P2, Q. A Terra se move. C, P. A Terra gira em torno do Sol. É importante notar que a validade de um argumento independe do seu conteúdo.
A validade do argumento depende apenas do relacionamento entre as premissas e a conclusão. Com o objetivo de confirmar isso, vamos constatar que, quanto à validade, os argumentos apresentados anteriormente continuarão tendo o mesmo valor para quaisquer que sejam as proposições dadas. Testaremos para o caso de P ser Carlos nasceu em Recife e Q ser Carlos é brasileiro. Primeiro, o argumento válido no qual as premissas são uma condicional e a antecedente da condicional e a conclusão é a consequente da condicional. P1, P condicional Q, se Carlos nasceu em Recife, então Carlos é brasileiro. P2, P, Carlos nasceu em Recife. C, Q, Carlos é brasileiro. É por demais evidente que as premissas se Carlos nasceu em Recife, então Carlos é brasileiro, e Carlos nasceu em Recife, sendo verdadeiras, tornam verdadeira a conclusão Carlos é brasileiro. Poderíamos também provar a validade do argumento da seguinte maneira: como a premissa P2 é verdadeira, já que toda premissa é verdadeira, a proposição simples P é verdadeira. Como a premissa P1 é verdadeira, a condicional P condicional Q é verdadeira. E uma condicional verdadeira que tem o antecedente P verdadeiro, obrigatoriamente terá o consequente Q verdadeiro. Reparando que esta mesma proposição Q é a conclusão do argumento, fica provado que, sendo verdadeiras as premissas, será verdadeira a conclusão do argumento. Logo, o argumento é válido. Segundo, o argumento não válido que tem para premissas uma condicional e o seu consequente, e para a conclusão o antecedente da condicional. P1, P condicional Q. Se Carlos nasceu em Recife, então Carlos é brasileiro. P2, Q, Carlos é brasileiro. C, P, Carlos nasceu em Recife. É claríssimo que as premissas se Carlos nasceu em Recife, então Carlos é brasileiro, e Carlos é brasileiro, sendo verdadeiras, não tornam verdadeira a conclusão Carlos nasceu em Recife. Vejamos como a prova é feita pelo outro modo, que é o que será utilizado quando a análise da validade do argumento não se apresentar tão evidente. Como só tem sentido resolver problemas que apresentem todas as premissas verdadeiras, temos que a proposição Q é verdadeira, por ser a própria premissa P2. Teremos também que a condicional P condicional Q é verdadeira, por ser a premissa P1. Ora, sendo verdadeiro o consequente Q da condicional, para que a mesma seja verdadeira, o seu antecedente pode, indiferentemente, ser verdadeiro ou falso. Logo, não podemos afirmar que a conclusão P é verdadeira. Portanto, o argumento não é válido. Terceiro, o argumento válido que tem para premissas uma condicional e a negação do seu consequente, e para a conclusão a negação do antecedente da condicional. P1, P condicional Q. Se Carlos nasceu em Recife, então Carlos é brasileiro. P2, não Q. Carlos não é brasileiro. C, não P. Carlos não nasceu em Recife. Devido ao fato de não Q ser verdadeiro, pois é a própria premissa P2, a proposição Q é falsa. Assim, P condicional Q é uma condicional verdadeira por ser a premissa P1, cujo consequente é falso. Logo, seu antecedente, no caso P, tem que ser falso. Como P é falso, não P é verdadeiro. E não P, que é verdadeiro, é exatamente a conclusão do argumento. Assim, a verdade das premissas corresponde à verdade da conclusão,
o que caracteriza um argumento válido. Quarto, o argumento não válido que tem para premissas uma condicional e a negação de seu antecedente, e para a conclusão, a negação do consequente da condicional. P1, P condicional o quê? Se Carlos nasceu em Recife, então Carlos é brasileiro. P2, não P, Carlos não nasceu em Recife. C, não que, Carlos não é brasileiro. Devido ao fato de não P ser verdadeiro, pois é a própria premissa P2, a proposição P é falsa. Assim, P condicional que é uma condicional verdadeira por ser a premissa P1, cujo antecedente P é falso. Logo, seu consequente, no caso que, pode ser indiferentemente verdadeiro ou falso. Não se podendo definir o valor lógico de que, é impossível definir o valor lógico de não que é a conclusão do argumento. Assim, a verdade das premissas não corresponde à verdade da conclusão, o que caracteriza um argumento não válido. Fica visto assim que um argumento independe do seu conteúdo. Ele depende apenas do interrelacionamento existente entre suas premissas e sua conclusão. Uma palavra final. Naturalmente, para se familiarizar com a resolução de problemas do tipo do que foi aqui apresentado, será necessário resolver uma bateria de problemas do gênero.